já está com a oportunidade, né? Pastor Renato tem uma história conosco aqui e creio que Deus vai falar o seu coração. E quero, nesta hora, como ministro do Evangelho, pastor dessa igreja, a mim confiado pelo Espírito Santo, a responsabilidade dessa obra, eu estou dando no decurso deste culto, toda a autoridade no reino espiritual para o pastor Renato, que ele tenha ousadia do Espírito para falar e fazer tudo quanto o Espírito lhe permitir. Deus lhe abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João. Se o pessoal do som conseguir colocar só mais um pouco de agudo aqui neste retorno, eu agradeço. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 15. Vamos ler o texto temático desta festividade de 21 anos de história deste grupo de mulheres abençoadas pelo Senhor Jesus. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder voltar a esta casa de oração já depois de algum tempo. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o Bispo Nino, que, tocado pelo Espírito Santo, nos fez este convite para estarmos aqui. Louvar a Deus pela a vida da pastora que nos acompanha agora através das mídias, aí do YouTube, não é isso? Pastora Kátia, que tem sido uma bênção de Deus, não só para esta igreja, mas para todas as pessoas que ladeiam e que rodeiam esta família que tem incansavelmente dedicado a sua vida para o Senhor Jesus. Cumprimentando o Bispo Nino, eu cumprimento todos os pastores que estão aqui presentes nesta noite. Comigo, minha família, missionária Messia, esposa Renata e Moisés. Nós temos 4 filhos. Vamos completar agora 17 anos juntos para a glória de Deus. E o Senhor tem abençoado esta família. Ao decorrer dessa semana, estivemos na cidade de Goiânia e também no Cabo. O que Jesus fez nesses lugares, Ele fará muito mais aqui nesta noite. O capítulo de número 15... o verso de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires, ao Pai Ele vos concederá. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Vamos meditar nesta palavra de Deus. Falar do Evangelho de Jesus, escrito por João, Evangelho este que foi apresentado direcionado para o mundo e para a igreja. O Evangelho de João é a carta universal apresentando Jesus como o Filho de Deus. Dos 4 evangelhos, João, o evangelista, esse escritor que não escreveu somente este evangelho, mas também as cartas e o livro das revelações, conhecido como Apocalipse. Este João, ele é um amigo de Jesus, companheiro de Jesus,
ele é o chegado de Jesus. E todas as vezes que olhamos para a vida deste homem, conseguimos olhar para Jesus vendo um líder, um pastor, um mentor, um amigo que conseguiu trazer para perto um discípulo que vai receber o título de muito amado, de apóstolo do amor, de discípulo carinhoso, aquele que entre os 12 foi diferenciado, que tinha algumas dádivas do Espírito Santo sobre a sua vida, entre elas, domínio próprio e equilíbrio. O discípulo diferenciado, alguém, Bispo Nino, que Jesus poderia contar nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações do seu ministério. Os outros evangelhos, como Mateus, que foi escrito para os judeus, Lucas, que foi escrito para os gregos e para os gentios, Marcos, que foi escrito para os romanos. Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei dos judeus. Marcos, ele vai apresentar Jesus como homem. E Lucas, ele vai apresentar Jesus como aquele que serviu, porque Lucas vai escrever para os gregos e para os gentios. Ele vai apresentar Jesus como servo, aquele que serviu. Já Marcos, ele vai escrever para Roma, apresentando Jesus como homem, como o filho do homem. E Mateus, ele escreve para os judeus. Ele vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. Só que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, quando Jesus chama estes discípulos para exercer esta função ministerial, nós vamos entender que Jesus, ele quer trazê-los para si, para cooperar nesta tão grande missão que é pregar o evangelho, que é conseguir multiplicar pessoas como eles. E isso, o ministério de Jesus, ele vai começar desta forma, exatamente no processo da multiplicação. Eu preciso apresentar a Bíblia para você, porque ele é o verbo enviado de Deus, que se torna carne e que habita no meio dos homens. Mas antes disso acontecer, é notório entendermos que a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, profetizou isso durante muitos anos, através dos profetas, dos 39 livros do Antigo Testamento. Jesus, ele vai aparecer, e esses profetas, eles irão profetizar a chegada do Cristo. Interessante é que a profecia se cumpre, eles profetizam Jesus, e Jesus cumpre a profecia que saiu de sua boca. Aí Jesus profetiza os apóstolos, e os apóstolos vieram. Os apóstolos, eles profetizam o Apocalipse juntamente com a igreja, e a igreja veio, e o Apocalipse está às portas, e a igreja profetiza a volta de Cristo. Então, se Deus cumpriu a profecia dos profetas, vindo Jesus, se Jesus profetiza os apóstolos, eles vieram, os apóstolos profetizaram a igreja e o Apocalipse, e a igreja está aqui, e o Apocalipse está se cumprindo a cada dia, as portas, a palavra se cumprindo, não só para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, mas para todas as igrejas instituídas no mundo inteiro. É por isso que a igreja, irmãos, nós temos este compromisso de profetizarmos acerca do arrebatamento desta igreja. Toda a profecia dita foi cumprida, e não é essa que Deus vai deixar de cumprir. Então o ministério de Jesus, ele foi maior do que os ministérios dos reis, dos profetas e dos sacerdotes daquela época. Mesmo passando naquele período do silêncio de Deus,
naquele período interbíblico, o período intertestamentário, aquele processo em que o povo estava ansioso. Cadê a sua voz, a sua palavra que não chega? E de repente João aparece pregando no deserto, e João apresenta a Jesus, dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. E as pessoas, conforme está escrito no relato de Mateus capítulo 3, elas vinham das cidades e círculos vizinhos conhecer quem era aquele pregador e ouvir a sua mensagem. E a mensagem de João, simples, mas concisa, direcionada aos corações dos pecadores, ofertando uma proposta tal, dizendo: basta você se arrepender e se converter, e você terá um acesso livre a Ele. Até o dia em que Jesus, Ele vai ser apresentado, atingindo, conforme diz as Escrituras, a idade sacerdotal, para exercer a função ministerial, não só como juiz de paz, juiz de dias, não só como profeta, mas como sacerdote. E ele vai se mostrar-se também como rei. Escute isso, apresentado primeiro por João Batista: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Então, a primeira apresentação do Cristo não foi ele dizendo: eu sou, eu cheguei, eu posso, mas foi um João apresentando. E quando Jesus chega diante do Jordão, escute, o Pai vai fazer a sua apresentação para o mundo, dizendo: este é o meu Filho amado, em qual eu tenho me comprazo, em qual eu tenho me comprazido. Este é o meu prazer, estou entregando ele para vocês. Fazendo uma analogia de Abraão subindo ao monte para entregar Isaque no sacrifício, diante daquele altar, Deus fez a mesma coisa com seu filho, apresentando ele para as pessoas, dizendo: passei 400 anos em silêncio com vocês, mas agora estou falando, dizendo para vocês: este é o meu tratado, estou oferecendo para vocês o meu melhor. Reformei o mundo desde os dias de Noé, mas agora irei fazer uma nova reforma. Não estou invalidando a lei, mas estou vos apresentando a graça. Este é o meu filho. Todo aquele que tiver acesso por ele, acessará o meu coração. Então escute isso. Ele foi apresentado por João, ele foi apresentado por Deus. E quando ele sai do Jordão, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. Então no deserto, escute, aqui eu vou começar a pregar. No deserto ele é tentado durante o período de 40 dias. 40 dias e 40 noites, jejuando, orando. Quando conclui esse período, ele tem fome, tendo fome e sede. Então neste momento, desta prova corporal, sendo ele 100% homem e 100% Deus, uma complacção divina com a terra e com os céus, ligado na terra, ligado no céu, para exercer o ministério humano e divino ao mesmo tempo. Deus provando para nós que isso é possível, que é possível sim Deus se utilizar do homem da terra. Neste momento, o inimigo vai o provar, provação, 3 períodos de provação. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Segunda provação: se tu prostrado me adorares, eu te darei os reinos deste mundo. Terceira: está escrito ao teu respeito: se te lançares daqui, o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te livrem. E Jesus não aceitou nenhuma de suas propostas, apresentando a ele a palavra
respondendo a ele com a palavra, venceu por 3-0, demonstrando para nós que nós também conseguimos vencê-lo, vivendo a palavra, praticando a palavra, andando na palavra, em comunhão com a palavra, em santidade com a palavra, em unção na palavra. Venceu, pastor. E depois que ele venceu, ele recebeu, porque o direito de filho é dado para aquele que vence 3 poderes: o mundo, o pecado e a Satanás, inimigo das nossas almas. Então, quando Jesus vence, Jesus recebe o direito de escolha, sai do deserto alimentado, ele é alimentado pelo Pai, garçons descem do céu para alimentar o seu filho, porque o filho estava há 30 anos sem comer a comida do céu. Então ele recebe o alimento do céu, ele é alimentado, volta para Galiléia. Escute isso, quando ele volta para Galiléia, ele começa a separar os discípulos. É aqui que começa o chamado dos discípulos. Quando ele chama os discípulos, não foi Deus que disse para ele: toma Pedro, toma Tiago, toma Mateus, toma Tomé, toma Judas. Não foi, foi ele quem escolheu, um por um, porque todo aquele que venceu o pecado, que venceu o mundo e que vencer a carne, receberá o direito de escolha. Tem muita gente, Bispo Nino, que ultimamente não tem escolhido nada, porque infelizmente tem escolhido viver uma vida de pecado. Você não tem vivido novidades do Pai, você não tem vivido coisas novas do Pai, porque o Pai está dizendo: é você vencendo o mal e eu te dando o direito de escolha. Pode escolher, pode escolher. Ele escolheu 12 homens diferentes, personalidades diferentes, perfis diferentes, linguagem diferente, costumes diferentes. Escolheu a Pedro, a João, Tiago também, o seu irmão. Ele escolheu André, diferenciados, os separou, os chamou. 12 homens, representando mais uma vez aquele altar que Elias edificou com 12 pedras, as 12 tribos de Israel, aquilo que Adão e Eva ensinam aos seus filhos. Contato meu com Deus foi cessado, filho. A partir de hoje, quer ouvir a voz de Deus, edifique um altar para Ele e ofereça um sacrifício. 12 pedras, 12 tribos, 12 pedras no peito do sumo sacerdote. Jesus, ele veio para cumprir a lei e os profetas. 12 homens, mentalidade diferente, igualzinho a eu e você. Você gosta de assado, eu gosto de cozido. Você gosta da água com gelo, eu gosto da água sem gelo. Você prefere a Coca, eu prefiro a Sprite ou a Suquita. Igualzinho a nós. O pastor diz: eu posso contar com você. 3 responde sim, e 5 responde talvez eu estarei presente. Você está entendendo isso? Igualzinho a mim e a você. Pastor, e o Judas? Por que ele pegou o Judas? Porque o Judas, apesar de ter uma profecia em Atos no capítulo 1, no verso 20, e ficará deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, tomará outra ao seu cargo, para que tome lugar convosco neste apostolado. A vaga foi aberta por Judas, tirando a sua própria vida. Pastor, mas ele sabia? Sabia. Na ceia ele provou isso para João, e provou quem seria o traidor. Mas a grande questão é: mas pastor, ele sabendo que era o traidor, mesmo assim chamou, porque ele foi útil para o ministério, porque no momento da precisão, da necessidade, ele estava ali, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus.
Todo líder, eu acho que aqui não tem não, graças a Deus, é só lá em Candeias que tem essas coisas. Mas todo líder tem um Judas no seu grupo. Eu sei que ficou difícil dar glória e vai apertar mais ainda. Todo grupo tem um Judas no meio. É o Judas do leve trás. É o Judas que nada tá bom para ele. É o Judas que foi verde, mas deveria ser rosa, mas deveria ser não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas... Sabe? Ele causa desconforto no grupo. Senhor, essa mulher pegou o vaso de nardo puro, quebrou. Se fosse eu não teria feito isso. Eu venderia e dividiria com os pobres. Jesus olhou para ele e disse: rapaz, você é tão bonzinho mesmo. Se desmanchar, dá umas 5 cocadas de sal, de tão bom que é. Existem pessoas assim. E Jesus chamou. Pastor, mas Jesus chamou aqueles que pregam bem, que tem uma oratória, eclésia. Não, irmãos. Jesus chamou. Pastor, Jesus me chamou dentro de uma boca de fumo. Há 14 anos atrás, em Barra de Jangada, no sovaco da cobra. Eu aprendi a ler com a Bíblia. Eu dou aula de geografia bíblica. Eu dou aula de finanças bíblicas. E eu nunca sentei numa sala para aprender teologia. Eu nunca fui ministrado por um professor de teologia. E a gente conversa até o dia amanhecer sobre teologia. Quando Jesus me tirou de dentro daquela boca de fumo, Ele falou para mim: eu vou usar você. Ele chamou. Independente se alguém goste ou não goste, mas Ele chamou. E olha você aí, do seu jeitinho, da sua forma, mas Ele chamou você. Ele separou você. Alguém olhou para Pedro e disse assim: mas Pedro, o empresário que está com a vida, sabe, estabilizada, é o maior pescador que temos aqui, e ele chegou tantas embarcações, ele pegou o barco de Pedro, aonde Pedro passou a noite inteira em pé, cansado, suado e pescando, e não pegou nada. Ele pegou o barco dele, sentou e pregou. Mas Pedro é muito brabo. Ele chama brabo também, mano. Ele amansa brabo. Amansa ou não amansa? Vai pegar aquele seu marido, aquele bigode dele, vai pegar pelo bigode dele assim e vai dizer: olha, amance! É só você ver os processos de cada um deles. Não existe dispensa para ele. Não existe baixa de carteira para ele. Ele está dizendo: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Fui lá naquele bar onde você vivia e te arranquei de lá. Fui na mentira que você praticava e te tirei de lá. Somente quem está aqui nesta noite, quem está nos assistindo pela internet, sabe do que Ele fez na tua vida. Se Ele fez alguma coisa, levante essa mão para dar uma rajada de glória, de gratidão por Ele. Erga a mão para o céu para dizer: obrigado, Pai, pelo meu poder. Ele fez isso em você, na minha vida. Os processos do chamado, poucos entendem. Eu vou falar aqui rápido e concluir, porque o processo de um chamado é terrível. A gente não compreende, a gente não quer aceitar, não tem explicações. Existem pessoas que se preparam, mas não são chamadas. Existem pessoas que são chamadas e que precisam de preparação, e quando não pode, o Espírito de Deus entra no processo e prepara. Uns são preparados lá na maca, no setor 5, na sala vermelha, na amarela. Outros são separados e preparados em casa.
É uma prova que Deus permite, às vezes o filho, o marido ou a esposa. Às vezes a preparação é no trabalho, um perseguidor que se levanta. De alguma forma ele prepara, chama, capacita. Interessante é que diferente como é que eu posso dizer, do ensino, da pedagogia, do ensino material, não estou tirando a parte, sabendo que a Bíblia deve ser lida, pesquisada, estudada, isso é bom e é necessário para nós. Mas o que eu estou dizendo para você é que a preparação no reino espiritual é totalmente diferente dessas coisas. Porque enquanto a gente está dizendo a prova está difícil e a minha vontade é parar e largar tudo, Deus está dizendo, sou eu que estou preparando você. Interessante é que ele diz assim, você pega o tesouro e coloca dentro de um vaso de barro, não é isso? Pega o tesouro e coloca em vasos de barro o tesouro. Aí a analogia é o seguinte, que o tesouro não pertence a nós. Porque o tesouro é o chamado, é o dom, é a unção, é a vocação, é a separação. Não é assim, meu bispo? E nós somos os vasos de barro. Aí ele pega o vaso de barro em Jeremias 18, entenda que tudo é Bíblia e a gente vai chegar no final. Ele pega o vaso e diz assim para Jeremias, está vendo esse vaso que está na mão desse oleiro? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como esse oleiro fez com este vaso, eu também faço com vocês. Quebra na minha mão, mas da minha mão não sai. Danifica na minha mão, mas da minha mão não sai. Quebra na minha mão, mas da minha mão não sai. Eu estou tratando, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou moldando. Tem uns que estão sendo quebrados, outros estão sendo tratados, outros estão sendo transformados, mas nenhum será desamparado, diz o Senhor nesta noite. Foi Ele quem chamou. Chamado de Deus. E o processo do chamado é o seguinte: dói ser chamado e dói mais ainda ser incompreendido por alguém que está do nosso lado. Eu vou falar, viu? Você já passou por rejeição? Vocês estão me ouvindo bem aí? Diga amém. Rejeição de alguém já passou? É terrível. Menosprezado, desprezado. A pessoa olha para você, claro que o reino não é sobre pessoas dela para você, mas é de você para ela. Você está entendendo? O reino não é de alguém para você, é de você para alguém. Por exemplo, eu vou voltar para Judas. Entre Judas e o Cristo, Judas é o traidor, mas o Cristo é o amigo. Então ele beija o Cristo e o Cristo diz para ele, amigo. Porque Judas é o traidor, mas o Cristo permanece sendo amigo. Aleluia. Oh, hey, now híbrides e alguém está pagando um alto preço. E Deus está dizendo, permaneça no seu lugar. Você sabe que a verdade prevalece, né? Uma borracha pode apagar, ou um corretivo pode cobrir a palavra escrita verdade, mas a prática verdade ninguém pode apagar e ninguém pode cobrir. Um dia, pastor, ela aparecerá nua e crua, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escute a voz de Deus nesta noite.
porque você não pode parar e não deve, porque você foi chamado, e quem é chamado nem sempre vai viver num berço de ouro. Quem é chamado passa por provações, por rejeição, pastor, passa por processos que ninguém quer passar, porque estar de fora prejulgando e julgando alguém é muito fácil. Vai viver o que ela vive, vai passar o que ele passa. Mas pastor, o contexto desse texto não é isso. É isso, você é chamado, eu sou chamado. Dói, mas se eu e você formos fiéis até o fim, quando eu era criança, morava na zona da mata aqui, Pernambuco, cidade de Carpina, alguém conhece? A minha avó morava num povoado entre Limoeiro e Lagoa do Carro, um povoado chamado Campo Alegre, e lá tinha muitos pés de manga, cajarana, caju, jaca. Os frutos eram excelentes. A gente tirava com a madeira, subia, jogava pedra, e às vezes a gente pegava um pedaço de ferro e riscava a árvore, escrevia nomes. Alguém aqui já fez isso? Não? Escrevia o nome, né? E minha avó Maria, ela gritava: menino, não faça isso. Eu dizia: por quê? Ela disse: porque você está ferindo a árvore. Eu falei: mas ela não fala, não tem vida, não tem nada. Não, mas você está ferindo a árvore. E ela dizia isso: você está ferindo a árvore. E eu percebia, pastor, que mesmo aquela árvore toda riscada, toda ferida, os seus frutos eram excelentes. Aleluia. Oh. Aleluia. Você foi chamado, escolhido e separado pelo Senhor para triunfar, para viver novidades de vida, para viver o melhor de Deus para a sua vida, para viver coisas grandes para a sua vida. Lembre-se de um conselho que um pastor me deu uma vez: meu filho, o bom é inimigo do melhor. Eu falei: como assim, pastor? Ele disse para mim: o bom é inimigo do melhor. Ele disse: o bom, ele está numa esquina e o melhor está na outra esquina. Eu disse: e por que o melhor não vai de encontro com o bom? Ele disse: é porque o bom, ele que deve ir ao encontro do melhor. Por exemplo, uma boa esposa, ela pode se tornar uma melhor esposa. Um bom marido, ele pode se tornar um melhor marido. O desejo do inimigo é que a gente volte nos níveis. A gente alcançou um nível de melhor, ele quer que a gente volte. Você era uma obreira fiel, você era uma pessoa de princípios e de valores, e as dores parece que desequilibrou você, e parece que você pegou um atalho no seu caminho. Olha aqui para mim e aceite esta pérola de Deus para a sua vida. E você não sente mais prazer, você não sente mais, parece que amor. Olha quem é você hoje e quem era você antes. Você era o primeiro a chegar, você tinha amor, você perguntava, você até mesmo se oferecia: conta comigo nesta obra, porque eu estou aqui.
parece que os processos da vida danificou você. Você não está conseguindo mais gerar. E Deus está te moldando, te tratando. E você parece que está olhando para o homem. E a visão não deve ser para o homem. A visão é sobre Deus e você. Porque foi Ele que te chamou. Porque foi Ele que te chamou. Me feriram. No começo do meu ministério, baterista, eu já estou concluindo. Eu gravei, na época os pregadores, né? Gravavam muitos DVDs, eu gravei muitos DVDs, 10 estados do Brasil. Mas o primeiro foi um CD de testemunho, áudio. Eu fui para Carpina, meu irmão tem um estúdio, e fomos para lá, para Carpina, gravar esse CD. Eu gravei inexperiente, 1 ano e meio de crente, mas meu testemunho chamava muita atenção e até hoje chama, né? Um jovem que saiu de uma boca de crack e todo o processo. E eu comecei a levar para as igrejas e os irmãos abençoavam. Hoje não tem mais essa prática, né? Hoje os pregadores eles dependem de uma oferta que a igreja dá, ou às vezes quando alguém sente de Deus no coração de abençoar, de manter, de ajudar de certa forma os pregadores que são chamados pelo Senhor para esse exercício. E eu peguei, pastor, os CDs e passei para as igrejas, e um pastor teve acesso a esse CD, pegou e ouviu o CD. Iniciante, ele normalmente imita alguém. Isso é cantor, é pregador, ele começa, sabe? Ele quer aprender, ele quer, até que ele tenha o próprio perfil, ele vai imitar alguém, ele vai aprender com alguém. E passou-se uns dias e eu fui pregar lá dentro da favela onde eu vivia, numa igreja humilde. Quando eu estou subindo a favela, perto do Leve Mais, em Barra de Jangada, uma moto passou e voltou, e era esse pastor. E ele olhou para mim e fez assim: como é que você passa uma porcaria daquela para os irmãos da igreja? Essa foi a palavra que ele usou. Escute, não se escandalize. Isso é para a glória de Deus. Porque quando Deus chama alguém, Ele se responsabiliza. Aquilo feriu o meu coração, doeu em mim. Eu, pouco tempo na presença do Senhor, fui para casa chorando. Cheguei em casa, minha esposa em casa, e eu falei: amor, não quero mais pregar. Aconteceu isso, e ele está certo mesmo. Eu sou um fracassado. E minha esposa disse: não, meu filho, lembra de quem te tirou de dentro daquele mangue. Lembra de quem te chamou. Aleluia! E eu insisti no meu ministério. Comecei a viajar ao Brasil e vários DVDs. E tem em Barra de Jangada tem um Multishopping Sul, não sei se alguém aqui conhece. Dentro desse Multishopping Sul tem uma loja, uma livraria evangélica, chamada A Rocha. Não é a Rocha não, tá? A Rocha, tá bom? Eu fui na livraria, o proprietário de lá me conhecia e disse: eu vi um vídeo seu no YouTube, traga os seus DVDs para colocar aqui na livraria. E eu peguei os DVDs, coloquei na livraria. E todo mundo que ia no shopping, passava na livraria e via os DVDs do Renato Souza. E um dia, eu saindo de um mercado que tem perto dessa galeria, chamado Mercadinho, acho que é Litoral o nome, não sei se é o mesmo. Eu estou saindo do Litoral com as bolsinhas de compra e vou passando na frente do shopping. Quem vem saindo? Aquele pastor. Ei, fiel é o que te chamou, o qual também fará. Ele me parou e disse assim, na época eu ainda era evangelista, ele disse: evangelista Renato Souza, Deus é na sua vida. Eu acabei de ver seus DVDs ali, eu assisti a sua ministração, ministrada lá na ADVEC, na Caxangá. Eu acompanhei aquela viagem. Ele começou a falar
E eu parado assim, irmãos, olhando para ele. Quando ele terminou, ele me deu um abraço e disse: eu estou indo embora, morar em São Paulo. Quando você for para lá, me avise. E do mesmo jeito que eu fui chorando para casa, pastor Bispo Nino, com aquela decepção, eu fui chorando para casa de alegria. Porque o Senhor, Ele provou para mim naquele dia que havia me chamado. Você não vai parar. O Senhor te chamou para você frutificar onde você estiver. O que você faz aqui, você está frutificando. Cada ato seu, uma vassoura que você passa na igreja, uma consagração que você vencer. O Senhor conhece você. Ele sabe que às vezes você não tem força para chegar, mas você vem. Dava vontade de ficar em casa, de parar, ou de fazer outra programação, mas você diz assim: Senhor, Tu tens compromisso comigo, Senhor. Tu tens curado a minha casa, Tu tens livrado a minha família, então eu também tenho um compromisso contigo. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele quem escolheu você. Cada um dos que estão aqui tem um propósito de Deus neste lugar. Quando o pastor, o Bispo Nino, a pastora coloca os joelhos no chão, a face no pó para orar por vocês, citando o nome de vocês, as famílias de vocês, é porque Ele conta com vocês para esta hora. É 21 anos, e se Jesus não voltar, quem sabe eu prego também nos 42 anos, daqui a mais 21 anos. Diga para sua irmã, para seu irmão: você está convicta ou convicto? Faça isso, quebra esse gelo, pergunte. Você está convicto do seu chamado? Pergunte. Não, é sério, isso aqui é sério. Pergunte: você está convicto? Você tem certeza? Pergunte: tem certeza? Porque parece que tem gente que está duvidando. Diga assim: o meu chamado não é sobre Pedro, não é sobre João, não é sobre Tiago, não é sobre os homens. Diga assim: aos homens eu devo respeito, fidelidade e amor, mas a Deus eu devo a minha vida. O meu chamado foi Ele que me chamou, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem te chamou. Eu quero orar por você. Quero convidar o Ministério de Louvor para a gente concluir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Vem aqui no altar. Vamos terminar esta noite diferente com esta palavra simples, porém que foi ao encontro dos nossos corações. Eu quero orar por você. Venha. Pastor, o que é que eu vou fazer aí na frente deste altar? Talvez você precise de uma cura, talvez você precise de uma porta aberta, talvez você não venha por você mesmo, mas é por alguém que ficou em casa. Isto, venha. Oh Jesus, Tu estás presente aqui. Embriachanderei. A glória de Deus está presente sobre este lugar. Há uma graça de Deus, há um poder de Deus nesta igreja, nesta noite, porque Ele está confirmando o seu chamado e te dizendo: não interessa o que acham ou o que pense de você. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levante a mão direita para o céu.
Levante, levante. Meu Deus, em nome de Jesus. Feche os olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levante a mão direita para o céu. Levante em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite. Obrigado pelo Teu amor, por esse chamado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enxertou na videira verdadeira. Obrigado, Pai, porque fizéssemos desta forma, deste jeito, para que a gente frutifique aonde a gente estivesse. Em nome de Jesus. Eu quero voltar ao em nome de Jesus. Amor, em nome de Jesus, levante a mão, levante. Agora coroe Jesus de glória. Quero voltar a Isto, fale palavras de gratidão pelo seu chamado. Eu quero Fale palavras de gratidão pelo seu chamado. Fala para ele: Senhor, dói, mas eu estou aqui. É difícil, mas eu estou aqui. Vem a vontade de parar, mas eu não vou parar. Eu estou aqui. Abra esta tua boca para dar glória para ele. Porque enquanto tu dá glória para ele, ele vai manifestar a graça dele, o poder dele na tua vida agora. Abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero Força para caminhar, força. Vou regressar. Força para caminhar, para avançar. Nada de parar. É daqui para frente. É daqui para a eternidade. Eu me arrependo. Ele investiu em você. Me arrependo. Ele abençoou você. Me arrependo, A sua casa, a sua vida, a sua família. Olha onde você chegou. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a É fruto Deus. de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero Isso, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abra a boca, tem vaso na casa, tem vaso na casa. São mulheres de oração. Ela é para calachanteré. Isso, abra a boca para dar uma rachada de línguas estranhas. Porque tu fosse chamado por ele. Vai renovar aí agora. Vai renovar aí agora. Vai renovar agora. Agora. Vai, Espírito Santo, pega este vaso e enche. Olha o renovo de Deus aí. Olha aí. primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu quero voltar. O seu chamado é dele. O tesouro que ele depositou em você é entre você e ele. Entre você e ele. Entre você e ele. Não pare. Ai.
que passou ficou para trás. O que importa é daqui para frente. A partir de hoje se inicia um tempo novo neste conjunto.